Bom, então hoje vamos começar falando de curvatura. Bom, quer dizer, curvatura é uma medida, né, mede o quão curva é uma curva. Nós já trabalhamos um pouco essa ideia pela aceleração normal. A gente tem um caminho, né, olhar para aceleração normal. Quer dizer, a gente olha para C, intervalo I. Eu vou para simplificar um pouco a vida aqui, eu vou me restringir a curvas planas. Tá? C de I em R2, e aí a gente olha para C ponto é velocidade, C dois pontos é igual a aceleração, aí a gente escreve aceleração igual a aceleração tangencial mais aceleração normal, né? Então, no caso de uma curva plana, tem aqui o ponto, então aqui tem a velocidade, aí aqui você tem a aceleração, essa aceleração se decompõe em duas componentes, né? Então, aqui você tem aceleração tangencial e aqui você tem a aceleração normal. E a ideia é que, vamos dizer, a norma, a gente pode chamar de curvatura, em princípio, um número supostamente positivo, que seria um número k, tal que a aceleração normal é igual a kappa, vou chamar de kappa1, norma de V ao quadrado. Quer dizer, a curvatura seria a razão entre a aceleração normal e o quadrado da velocidade. A gente já fez essa conta e viu que isso independe da parametrização. Ou seja, né, a curvatura seria a norma da aceleração normal dividido pelo quadrado da velocidade. Eu não me lembro agora quanto é que dá isso, mas a gente pode fazer essa conta. Nesse caso simplificado, né, que a gente faz C igual a XY, então V igual a X ponto, Y ponto, A igual a X dois pontos, Y dois pontos, é esse aqui, né? E nesse caso, aqui, a gente pode fazer como está no plano, você tem a componente tangencial é dada por esse cara e a componente normal é dada por esse cara girado de 90 graus. Quer dizer, aqui a gente pode fazer um vetor n que seria, não vai, quer dizer, o n vai ser, eu vou girar sempre no sentido trigonométrico, de maneira que o n vai ser o unitário, aqui assim, né? Quer dizer, o n vai ser menos y ponto, x ponto, aqui sobre, aqui agora já posso dividir vetor por número, x ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado a 1 meio. Tá? Quer dizer, eu já aprendi, né, que dado um vetor xy, quando eu giro ele de 90 graus no sentido trigonométrico, as coordenadas são menos yx. Então, se eu girar o V
Se eu girar o V de 90 graus, eu vou ter o menos y ponto x ponto. A norma dele é a mesma norma desse cara, é isso aqui. Então, se eu dividir ele pela norma, esse cara fica unitário. E aí, eu posso chamar de aceleração normal. Vamos dizer, para pegar a norma da aceleração normal, o que vai ser? Ó? Eu faço o produto escalar do vetor aceleração com esse n, vai dar essa projeção aqui, talvez com o sinal errado, mas quando eu pegar o módulo, o valor absoluto, vai dar certo. Então, se eu fizer simplesmente o A escalar n e pegar o valor absoluto, vai dar isso. Bom, quanto dá então, vamos dizer, minha curvatura K1, né, vai ser norma de AN dividido por norma de V ao quadrado. Então, A escalar N vai ser o produto escalar desse daqui por esse daqui. Então, é menos y ponto x dois pontos mais x ponto y dois pontos, quer dizer, eu estou fazendo só esse com esse. Agora ainda tem que ter no denominador isso daqui e tem que ter isso daqui também. Esse norma de V é o mesmo cara aqui. Então eu vou ter esse escalar esse, ainda tem isso aqui, então eu tenho x ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado a 1/2 e ainda vezes x ponto quadrado mais y ponto quadrado que estava aqui. Então isso aqui vem a 3/2. A rigor tem que botar valor absoluto aqui. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, né? Eu posso dispensar esse módulo aqui e ficar com um sinal para curvatura, entendendo aí então o quê? Que ela vai ser positiva quando esse produto escalar for positivo. O que significará que a velocidade e a aceleração vão estar formando nessa ordem uma base orientada positivamente. Supondo aqui que tem... Aqui, claro, isso só faz sentido se a velocidade for não nula. Claro, também... Então, eu vou deixar isso aqui assim. Tá? Bom, quer dizer, vou deixar aqui, mas eu vou anotar, então, o meu K1. Quer dizer, olhando para a aceleração normal. Então aí vai me dar K1, esse é o K, aliás, não é o K, né? É igual a menos y ponto x dois pontos mais x ponto y dois pontos sobre x ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado a 3/2. Isso aqui basicamente estou fazendo só a conta de uma ideia que eu já tinha trabalhado, né? Agora vamos pegar uma outra ideia bem geométrica. Que seria a seguinte coisa. Vamos considerar o seguinte. Você olha assim, essa reta aqui, esse ponto P aqui, aí passa um círculo tangente aqui. Passa outro círculo tangente aqui, um outro tangente aqui. A ideia aqui é a seguinte, é que quanto menor o raio, mais curvo é o círculo. Você tem que curvar mais, né, vamos dizer, andando o
o mesmo tanto você curva menos num círculo de raio maior do que num círculo de raio menor. Então, aqui, vamos dizer, inverso do raio. Quer dizer, vamos definir assim, a curvatura K2 de um círculo seria 1 sobre o raio. Se não for um círculo, o que eu faço? Aliás, já aviso, não faço, mas eu fiz e escrevi no livro e não tive vontade de fazer de novo nunca mais. É o seguinte exercício, tem aqui a curva. Você tem que ter a hipótese de que a aceleração normal seja não nula. Se a aceleração normal for não nula, você garante o seguinte, se você tiver aqui o ponto C de T, se você pegar um H e um K aqui, supondo assim que H é menor que zero e K é maior que zero. Oi. É porque se a aceleração, a hipótese da aceleração normal ser não nula, é o seguinte, é que com a aceleração normal nula, você pode... Uma das coisas que podem acontecer com a aceleração normal nula é uma coisa assim. Você tem uma mudança de concavidade, digamos aqui assim. E aí o que pode acontecer é que você possa pegar um ponto aqui, outro aqui, e esses três pontos serem colineares. Porque o que eu quero fazer? Eu quero pegar o ponto C de T, pegar dois pontos, um à direita e outro à esquerda, e pegar o círculo passando por eles. Não estou demonstrando isso agora, mas mais para frente podemos fazer isso até em R3. É fato que se você tiver aceleração normal não nula, você garante que para H e K suficientemente pequenos, esses três pontos não são colineares. Mas se a aceleração normal for nula, pode acontecer, pode não acontecer também. Né? Você pegar uma coisa tipo, sei lá, uma coisa tipo T4, uma coisa assim, no ponto zero, né, a velocidade vai ser 1, 4, T3, a aceleração vai ser 0, 12, T2, e 0 ela é 0. Então a aceleração normal é nula, mas se você pegar três pontos aqui, quer dizer, pegar o ponto 0, 0 e mais 12, não vão ser colineares, mas se você pegar T3, né, você pegar T3, que vai ser uma coisa assim, né? Então você vai ter 1, 3T2, 0, 6T, e 0, isso vai dar 0, 0, mas qualquer reta que você passe aqui pela origem vai pegar um ponto aqui, e você pode, com a reta chegando na horizontal e aproximando esses pontos de K. E aí essa construção... Porque o que eu vou querer fazer aqui? Eu vou esboçar a construção. É um bom exercício para vocês que gostam de fazer muita conta. Pelo menos é o que eu vejo nas provas. Assim, bom exercício. Ó. Pegou esses três pontos. Então vamos determinar o centro do círculo que passa por esses três pontos. Então pega esse segmento aqui, mediatriz, esse segmento aqui, mediatriz, e pega esse ponto aqui, ó, de HK. E agora você pega o limite quando H e K tendem a zero, com H menor que zero, menor que K, de O de HK. E você tem também, ligando esse cara, aqui você tem R de HK, que é essa distância, é o raio do círculo. Que é o círculo que
passa por esses 3 pontos. Então, qual é a ideia? Quando H e K tenderem a zero, esse ponto tende para um certo ponto O, esse raio tende para um certo raio R. Esse círculo O, esse limite aqui vai ser igual a um certo O de T. E o limite, quando H e K tenderem a zero, com H menor que zero e K maior que zero, de R de HK, vai ser um certo R de T. O O de T, vamos chamar de centro de curvatura, e o R de T de raio de curvatura. Vamos dizer, um análogo da derivada, né? A derivada você procura a reta que melhor aproxima, que nós estamos procurando o círculo que melhor aproxima. E aí, o K2 vai ser 1 sobre esse R. A ideia é que essa curva foi aproximada por um círculo e o inverso do raio do círculo é a curvatura da curva. Então, aqui, inverso do raio de curvatura. Quer dizer, isso aqui é o centro de curvatura, e esse aqui é o raio de curvatura. E o inverso do raio seria a e a menos do sinal, se você botar isso aqui com módulo, né? Deixar isso aqui com módulo assim, se você deixar com o módulo, você faz a conta, pelo menos eu fiz, e você acha a mesma coisa. Que são duas maneiras diferentes de pensar a questão. Estou pensando, tentando definir o quão curva é uma curva. Uma maneira seria chegar pela aceleração normal, descobrir que tem essa relação entre a aceleração normal e o quadrado da velocidade e chegar numa fórmula para curvatura. A outra maneira seria dizer isso, ó, a curvatura é o inverso do raio do círculo, então você pega o círculo que melhor aproxima a curva e pega o inverso desse raio. Incrível, chega na mesma coisa. Terceira, isso aqui é um bom exercício tem que pegar reta aqui, fazer a interseção de retas, achar o ponto, uma passagem ao limite, não é daquelas de exercíciozinho de cálculo, né? É boa. Então essa aqui vou remeter ao que já está no texto e é um bom exercício para vocês também. Terceira maneira de ver seria olhar para a variação angular da normal. Tanto pode ser da normal como da velocidade. Aqui só, como a curva é plana, estava falando isso no final da aula passada, né? Você tem aqui em cada ponto, aqui você tem o ponto C de T, aí você tem o vetor V de T. Aí você gira esse vetor de 90 graus, assim, e pega o unitário. Chama esse cara daqui de N de T. Aí você pega agora o C de T mais H, pega de novo aqui o velocidade, pega o normal unitário
chama esse aqui de N de T mais H, e olha aqui no círculo unitário, você olha aqui o N de T, o N de T mais H. E aí, mede a variação desse ângulo. Como esses vetores são unitários, ó, aqui você tem uma variação de ângulo, que é esse comprimento. Que você pode derivar em relação ao tanto que você andou aqui. E aí é importante observar o seguinte aqui. É claro, se você andar com a velocidade alta, você, num tempo pequeno, você vai andar até aqui. Com uma velocidade baixa, você vai ter um tempo grande. Quer dizer, esse tempo H que você vai ter para andar desse ponto até esse, depende da maneira como você está percorrendo a curva. Uma maneira de normalizar é, em vez de olhar para o H, olhar para esse comprimento aqui. Então a gente pode chamar, vou chamar isso assim de delta θ aqui, e esse aqui de delta S. Então eu chamaria de curvatura o limite quando H tende a zero, curvatura nesse ponto aqui, né? O ponto C de T. O limite quando H tende a zero de delta θ sobre delta S. Outra cola. Pensando aqui o seguinte, ó, que o N, se você tiver C, vamos fazer essa conta aqui de novo agora. C é igual a XY. O V é igual a X ponto, Y ponto. O N é igual a 1 sobre X ponto quadrado mais Y ponto quadrado elevado a 1/2 menos Y ponto X ponto. O delta S, para calcular o delta S, eu preciso integrar a norma do vetor velocidade. Se eu fizer delta S é igual a integral de T até T mais H de norma quer dizer, eu integro a norma do vetor velocidade de T até T mais H, eu tenho esse comprimento de arco aqui. Quer dizer, isso aqui, na verdade, isso aqui é igual a integral de T até T mais H. O C ponto de T em norma é isso daqui, né? X ponto quadrado mais Y ponto quadrado elevado a 1/2 dt. O delta θ eu vou ter que calcular o N ponto, né? Quer dizer, se eu fizer aqui, ó, delta θ é igual a integral de T até T mais H, norma de N ponto de T dt. Então preciso derivar esse cara daqui. E quem é o N ponto de T? Então, N ponto. Bom, eu vou ter 1 sobre X ponto quadrado mais Y ponto quadrado elevado a 1/2 vezes a derivada desse menos Y 2 pontos X 2 pontos
mais agora a derivada desse daqui vezes esse. Quanto vai dar a derivada desse daqui? Vai dar menos. Quer dizer, eu posso pensar isso aqui como esse cara elevado a 1 meio, está menos meio, né? Então menos meio x ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado a menos 3 meios vezes a derivada do que está aqui dentro, que é 2 vezes x ponto, x2 pontos mais y ponto, y2 pontos, tudo isso multiplicando o vetor menos y ponto, x ponto. Que horrível, hein? Caceta. Será que tem alguma coisa boa aqui que eu possa... Uma coisa que eu talvez seja útil olhar aqui é o seguinte: como o n é unitário, ele está andando sobre um círculo, o n ponto é ortogonal a n. A gente sabe que quando você está descrevendo um círculo, então está andando aqui, o vetor velocidade, quer dizer, se n está aqui, n ponto é assim. Talvez, então, a gente possa lançar mão da mesma ideia, assim, que seria pegar, em vez de calcular a norma desse cara, fazer o seguinte, ó, pega o n ponto, o n ortogonal, tá certo? O n ponto está aqui. Nesse caso ele está apontando para cá. O n ortogonal é simplesmente girar esse cara de 90 graus no sentido trigonométrico. Vai dar um vetor unitário. Se eu fizer o produto escalar desse vetor unitário por esse vetor aqui, o pior que pode acontecer, em vez de dar a norma do cara, dá menos a norma do cara. Né? Então eu poderia pegar o n ponto, o n ortogonal. O n ortogonal é esse cara daqui mesmo, né? É menos 1 sobre x ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado a 1 meio x ponto y ponto. Não sei se melhorou. Melhorou maravilhosamente, né? Tá, eu girei esse cara de 90 graus. Então troquei aqui, botei menos x ponto, menos y ponto. Eu peguei o menos, botei aqui na frente para ficar mais simples. Esse cara, ó, é perpendicular a esse. Vou ter, produto escalar vai dar menos x ponto, y ponto, mais y ponto, x ponto. Então, quando eu fizer o produto escalar desse, com esse cara aqui, essa parte horrorosa morre. Hã? Aqui? Aqui? Aqui seria menos, ó, eu teria que botar esse, menos x ponto, menos y ponto. Tá? Então eu peguei o menos todo, botei aqui na frente, para não carregar 2 menos, economizei um menos. Então, quer dizer, o delta θ vai ser a integral de t até t mais h, de norma de n ponto de t. Aliás, t eu não posso usar t aqui, né? Porque t é limite de integração. Então aqui eu tenho que botar c ponto de tal, d tal. Aqui eu tenho que botar também d tal. Aqui eu vou botar n ponto de tal, d tal.
E aí a norma de n ponto, eu simplesmente faço o produto escalar desse com esse, tomo o valor absoluto. Bom, aqui eu tenho esse elevado a 1/2, esse elevado a 1/2, então isso aqui vai ser igual a integral de t até t mais h, aí eu vou ter 1 sobre x ponto quadrado mais y ponto quadrado, que corresponde a esse vezes esse, e aqui eu vou ter menos eu tenho um menos aqui, vou respeitar esse sinal, é menos y ponto x 2 pontos mais x ponto y 2 pontos só, né? Então vou deixar isso aqui, d tal, boto o valor absoluto aqui. Ora, quando eu dividir, agora aqui vou usar a ideia de derivada, o teorema fundamental do cálculo fortemente, né? Porque eu sei que se eu dividir isso por h, supondo que o que está aqui dentro é contínuo, então se minhas curvas forem todas de classe C2, tiverem segunda derivada contínua, todas as derivadas são contínuas. Então isso aqui dentro é contínuo, isso aqui, né? Quando eu dividir esse negócio por h e passar o limite, vai dar isso aqui calculado em t. Atenção, teorema fundamental do cálculo. Como está ainda, vou ter que apagar em algum lugar aqui. Vou abrir mão aqui, deixar esse cara aqui igual a capa 2. Lembrando a figurinha do teorema fundamental do cálculo, né? Você tem aqui uma função f contínua. Aí você fixou um ponto qualquer aqui A, aqui x, aí faz f de x igual a integral de A até x de f pequeno de t dt. Se você fizer f grande de x, então é isso. F grande de x mais h é isso aqui. Então, f grande de x mais h menos f grande de x é igual a integral, é essa integral menos essa. Então, é essa aqui. Então, a integral de x até x mais h de f pequeno de t dt. Se você dividir por h, você bota 1 sobre h aqui. Então você estará dividindo essa área laranja por h, que é esse tamaninho aqui. Isso está entre, a área laranja está entre a área desse retângulo e a área desse retângulo. Quando você divide por h, você vai ter algo que vai estar entre essa altura e essa altura aqui. Quando h tende a zero, as duas alturas tendem para essa daqui, que é o fzinho de x. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Então aqui, ó, a gente vai ter o quê? Daqui a gente vai ter ΔS sobre h, quando h tender a zero, tende para isso daqui. X ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado a 1/2. E aqui, ó, Δθ sobre h vai tender para esse cara daqui. Δθ sobre h tende para norma de menos y ponto x 2 pontos mais x ponto y 2 pontos. Quem estiver depois vendo esse negócio no celular, desculpa o tamanho da letra aqui, está um pouco pequeno, né? Dividido por x ponto quadrado mais y ponto quadrado.
Vou apagar aqui essa explicação de tudo, né? Vou só botar essa conta maiorzinha aqui. Eu quero o limite, quando H tende a zero, de delta θ sobre delta S, que é igual ao limite, quando H tende a zero, de delta θ sobre H vezes 1 sobre delta S sobre H. Bom, mas o delta θ sobre delta S sobre H, aliás, o delta S, vamos fazer o delta θ sobre H, ó, o delta θ é essa integral, de t a t mais h disso aqui. Quando eu divido por h e passo ao limite, eu vou ter, quando h tender a zero, esse bicho aqui. Então, isso aqui tende para a norma de menos y ponto x 2 pontos mais x ponto y 2 pontos sobre x ponto quadrado mais y ponto quadrado. E o delta S sobre H, ele é essa integral. Quando eu divido por H, faço H tender a zero, ele tende para isso aqui. X ponto quadrado mais y ponto quadrado elevado a 1/2. Então, se eu dividir, faço esse dividido por esse, então delta θ sobre delta S tende para esse dividido por esse, que vai ser menos y ponto, x 2 pontos, mais x ponto, y 2 pontos sobre x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, elevado a 3/2, bota a norma. Esse daqui vai ser o nosso K3. Quer dizer, eu medi a variação de ângulo, fiz variar um Hzinho, lembrando aqui a figura, fiz variar aqui de C de T até C de T mais H. Isso aqui tem um comprimento aqui, delta S. Aí olhei, isso aqui é a normal N de T. Isso aqui é a normal N de T mais H. Olhei isso no círculo unitário. N de T está aqui. N de T mais H está aqui. Esse cara daqui é o delta θ. Dividi delta θ por delta S, passei ao limite, deu isso aqui. Até agora eu não olhei, vou olhar lá para cima. Caralho, deu igualzinho, hein? Então, eu podia ter deduzido isso diretamente pensando o seguinte, olha, a variação angular de n em relação a t, eu fiz na aula passada. É aquela integral, né? E se n vamos dizer, uma outra maneira de ter feito essa conta aqui. Observando, bom, então, quer dizer, eu fiz 1 pela aceleração normal, 2 pelo inverso do raio de curvatura e 3 pela variação angular da normal. Só vou fazer a mesma conta de novo sem fazer essa história toda. Eu podia ter pensado assim, ó, o n, estou olhando aqui, o n é uma curva
N é uma curva plana, então N de t, aqui. O que é? N de t vai ser menos y ponto, x ponto. A variação de ângulo, esse delta θ, é exatamente a variação angular que eu defini na aula passada, que vai ser igual à integral de t mais h de... Lembra que quando c de t era igual a xy, a variação de ângulo era dada pela integral de menos yx ponto mais xy ponto sobre x2 mais y2 dt. Foi a fórmula que eu cheguei. Então, aqui ó, é só eu botar x ponto no lugar de y, então aqui eu vou ter menos x ponto... na verdade eu vou ter menos x ponto, mas eu vou ter menos y2 pontos, então eu vou ter aqui x ponto, y2 pontos, mais menos y ponto, x2 pontos, sobre y ponto quadrado mais x ponto quadrado, que é esse cara daqui. Tá? Só que essa aqui eu estou botando módulo, porque localmente, eu estava olhando só localmente, aqui eu não estava pensando em sinal, mas é isso. Isso daqui é integral em relação a t. Por outro lado, né, esse cara daqui é o ds, dt, porque essa é a integral disso daqui. Estou fazendo uma divisão. Bom, claro que tem o desafio, qualquer um que tem aquela paixão por geometria plana, tem que fazer essa conta, né? Pegar lá a curva, botar um segmento, mediatriz, achar a interseção, tal, fazer esse limite. Mas, de qualquer maneira, isso nos mostra assim, três abordagens diferentes, embora a primeira e a terceira não sejam tão diferentes assim, da curvatura, né, e as três dando o mesmo resultado. Bom, uma observação que eu queria fazer, não é bem assim um tópico, mas é a reparametrização que é o seguinte, você tem uma curva, você tem aqui o intervalo I e tem a função que dá a curva aqui. Então aqui você tem T, C de T. Mas quando a gente mede o comprimento, isso aqui, a ideia é que isso é o tempo e a curva está andando aqui. Então o tempo que leva para percorrer a curva tem alguma coisa a ver, mas não equivale ao comprimento da curva. Primeiro que você pode percorrer a curva muito depressa e o comprimento da curva ser muito maior que o intervalo de tempo, ou simplesmente mudar a unidade que mede o comprimento ou a unidade que mede o tempo, de maneira que fique completamente diferente uma coisa da outra. Ou ainda tem um problema, quer dizer, na verdade, você pode percorrer, por exemplo, aqui, né, esse T aqui está mais próximo da metade do caminho do que esse cara parece estar da metade do comprimento. A sensação é que nesse primeiro trecho aqui a gente andou mais depressa
e no final aqui a gente vai andar um pouco mais devagar. O seu movimento não precisa ser com a velocidade constante. Mas é possível sempre fazer uma reparametrização que é a seguinte, você define, supõe só o seguinte, que você tem C aqui, supõe que C é de classe C1, quer dizer, tem derivada primeira contínua, e que C ponto de T diferente de zero para todo T. Quer dizer, a velocidade não se anula. Já vai ficar claro por que eu quero isso. Porque aí você pode definir S de I em R. Vamos dizer que esse T aqui seja A, B. Que cada T leva integral de A até T de C ponto de tal em norma de tal. O que é isso? Eu pego aqui do tempo A até o tempo T, eu meço, aqui é o C de A, meço todo esse comprimento. Então, o que vai acontecer? Isso aqui eu posso até garantir que é o seguinte, ó, isso aqui vai de I em 0L, onde L é igual à integral de A até B de C ponto de T dt. Quer dizer, L é o comprimento da curva. Essa função, se eu olhar assim, ó, intervalo AB, 0L, o gráfico dessa função, o que é que acontece? S, então aqui eu tenho T, aqui eu tenho S, S de A é 0, S de B é L, e a derivada de S é isso daqui, né? ds dt é igual a, que é estritamente maior que zero. Então essa função é estritamente, tem derivada estritamente positiva. Portanto, eu aprendi em cálculo 1 que ela tem uma inversa e que a inversa tem derivada, e que essencialmente eu posso inverter. Quer dizer, aqui eu tenho t, vou escrever dessa maneira dúbia assim, né? T de 0L em AB, que a cada S me associa T de S, que é a inversa dessa. E vou dizer, é mais fácil dizer que é óbvio do que ficar me preocupando no detalhe. É claro, né, que se eu fizer C de T de S, essa função aqui vai levar 0L em R3, sei lá, né? E vai ter a seguinte propriedade, ela vai pegar esse intervalo aqui, 0L, vai pegar cada ponto aqui, vai levar no cara aqui e vai levar no cara de lá. E qual é o comprimento? Né? Se eu pegar o S aqui, levar no T correspondente e depois levar no ponto aqui, esse comprimento aqui é exatamente esse. Foi construído para ser assim. Com certeza, se eu fizer a derivada em relação a S de C de T de S e pegar a norma, isso é 1. Porque aqui, ó, eu estou andando, eu construí isso de maneira que eu vou andando aqui, percorrendo o S, e o espaço percorrido aqui, o comprimento percorrido, é exatamente igual ao S. Se eu andar daqui até aqui, aqui é S, esse comprimento é S, então daqui até aqui, isso é S. E essa velocidade é 1. O que eu estou dizendo então é o seguinte, se você tem uma curva parametrizada de classe C1, que tem velocidade sempre não nula,
Então você sempre pode reparametrizar essa curva por comprimento de arco, de maneira que você anda com velocidade 1. Isso é bom na hora de fazer, às vezes, contas, calcular. Você sempre pode dizer, suponha que a curva esteja parametrizada por comprimento de arco. Vamos em frente. E aqui, de novo, aqui é um bom exercício de cálculo. Estou usando o teorema de função inversa de cálculo de maneira totalmente abstrata, mas é uma situação importante. Bom, de certa forma, a gente pode dizer que a velocidade mede o quanto a curva deixa de ser constante, né? Quer dizer, se a velocidade for zero, você está lá parado. E a curvatura é uma medida de quanto a curva deixa de ser reta. Ela dá uma... Agora, imagina que o que vai fazer uma curva deixar de ser plana? Repara, quando a gente pensa uma curva, mesmo que ela não seja uma curva plana nem nada, nem reta nem nada, né, você já tem a noção que, bom, você está aqui no ponto C de t, e aí você tem aqui o vetor velocidade C ponto de t. E meio que a gente sabe, né, que a reta, vamos dizer, a reta da curva, a reta que aproxima a curva é essa daqui. Agora, imagina que essa curva está aqui no espaço, de repente ela nem é plana. Nesse ponto daqui, qual seria o plano da curva? Porque aqui, digamos, aqui é a origem, então a reta é dada pelo vetor posição e vetor velocidade. E talvez um bom chute seja dizer, bom, tem aqui o vetor velocidade, tem aqui o vetor aceleração. Se eles forem linearmente independentes, eles definem um plano junto com esse vetor posição. Quer dizer, se você disser o plano definido por esse vetor, por esse ponto e mais esses dois vetores aqui, esse plano a gente poderia pensar que é o plano da curva. Mesmo que ela não quer dizer que ela esteja nesse plano, mas se você... Ela pode nem ter nenhum outro ponto nesse plano, como vamos dizer, essa curva não tem nenhum outro ponto nessa reta. Tirando esse aqui, assim, vou apagar aqui. Não tem nenhum outro ponto nessa reta, mas essa é a reta que melhor aproxima a curva aqui. Então agora vamos pensar nisso. Qual é o plano da curva? E provavelmente, quer dizer, eu acredito que seja razoável pensar que o plano da curva é dado por esses dois vetores aqui. Bom, não há dúvida que o plano da curva tem que passar pelo C de t, né? Então eu pensaria qual é o vetor normal ao plano da curva. Vou tentar fazer o seguinte experimento, a seguinte conta. Tem aqui a nossa curva, tem aqui o ponto C de t, vamos pegar aqui também um C de t mais H, C de t mais K, e assim como eu fiz no caso do círculo, vamos considerar esses três pontos, e assim como no caso que eu já considerei no começo,
Vamos supor que a aceleração normal é não nula, para que eu garanta que para H e K suficientemente pequenos esses pontos não sejam colineares. Tá? Mas vamos ver, isso provavelmente vai aparecer aqui na história. Então vou considerar o seguinte, pega esses 3 pontos, pega o plano gerado por eles e vamos ver para onde esse plano tende quando H e K tendem a zero. Tá? Quer dizer, eu pego a curva, pego o ponto T, pego 2 pontos próximos dele, pego esses 3 pontos, eles determinam um plano e olho para onde esse plano tende quando esses 2 caras tenderem para cá. Então vamos chamar assim de alfa de H, K, vamos pegar H menor que 0, menor que K, alfa de HK igual a plano por C de T mais H, C de T mais K. E vamos dizer assim, alfa seria igual ao limite quando H e K tendem a zero, com H menor que 0, menor que K, de alfa de HK. E vou tentar fazer essa conta. Na verdade, como eu já estou dando barato que o C de T não se mexe, então esse plano vai passar por C de T. Então eu vou só tentar determinar o vetor normal a esse plano. E eu vou usando o que eu acabei, quer dizer, eu vou supor que C ponto de T e C2 pontos de T são LI. Ao supor que esses 2 caras são LI, primeiro eu estou supondo que C ponto é não nulo. Então eu posso reparametrizar por comprimento de arco. E supondo que eles são LI, significa que o C2 pontos não é tangencial. Então tem aceleração normal. E eu quero mostrar o seguinte, que esse plano tende para o plano que passa aqui e que é dado por esses 2 vetores. E eu vou procurar olhar para o vetor normal, N de HK, que em princípio seria o produto vetorial desses 2 caras. Eu pego esse cara daqui, esse cara daqui, acho que tá bom assim, né? C de T mais K menos C de T, produto vetorial por C de T mais H menos C de T. Na verdade, eu vou botar eu eventualmente vou botar uma coisa aqui, porque esse negócio vai tender a zero. Né? Não tem chance, não tenho chance de eu olhar o limite disso quando H e K tendem a zero e dar alguma coisa. Por quê? Porque quando H e K tendem a zero, esse vetor tende a zero, esse vetor tende a zero, o produto vetorial vai tender a zero. Então eu vou ter que dividir por alguma coisa, algum número que faça esse negócio ficar maiorzinho. Bom, como eu já lancei mão aqui de derivada, de integral, do teorema fundamental do cálculo, do teorema da função inversa, eu vou lançar mão de uma coisa que eu nem sei se vocês sabem, que é o polinômio de Taylor. Já viram o polinômio de Taylor? Então, polinômio de Taylor. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar aqui C de T mais delta T é aproximado, é o quê? C de T mais C ponto, mais delta T, aqui tem a ordem certa, né? Delta T, C ponto de T, mais delta T ao quadrado sobre 2, C2 pontos de T, mais delta T ao quadrado, epsilon
de ΔT com epsilon de ΔT tendendo a zero quando ΔT tende a zero. Tá? Isso seria, vamos dizer, claramente é o quê? Isso aqui é vetor, mas isso aqui eu faço em cada coordenada e depois vira um polinômio de Taylor vetorial. De maneira que esse cara daqui, ó, C de T mais H menos C de T, vira C de T mais K, né, primeiro. Esse cara daqui vira, esse C de T morre, vira K C ponto de T, mais K ao quadrado sobre 2C 2 pontos de T, mais K2 epsilon de K. E o C de T mais H menos C de T vira H C ponto de T mais H2 sobre 2 C2 pontos de T mais H2 epsilon de H. Bom, agora fazendo fazendo o produto vetorial, né, eu vou fazer o produto vetorial desses caras. Observa o seguinte, ó. Esse N de HK, que é esse produto vetorial, vou fazer o produto vetorial desse com esse. Bom, esse com esse não dá nada, porque são vetores linearmente dependentes. Esse com esse também não dá nada. Esse aqui não sei, porque esse epsilon é vetor, então pode dar, né? Então eu vou ter K H2 sobre 2, esse daqui vezes esse, menos HK2 sobre 2, C ponto vetorial C2 pontos. Vou botar sem o T agora, vou botar C ponto vetorial C2 pontos. Então, ó, é esse com esse com esse. E depois tem, vamos dizer, tem esse com esse aqui, né? Então aqui eu vou ter mais alguma coisa. Só observando o seguinte, ó, isso daqui eu posso botar HK em evidência e ficar com K menos H sobre 2. Então isso aqui é HK, K menos H sobre 2 vezes isso daqui. Isso daqui, essencialmente, olha, como K é maior que zero e H é menor que zero, essa diferença aqui é positiva, né? E é maior que K e maior que H. Tá? Então, isso daqui é maior que H vezes K2 e é maior que H2 vezes K. Então, eu vou dividir isso aqui, ó, vou dividir exatamente por isso. 2 HK K menos H. Para quê? Porque aí, ó, eu sei que o que acontece? Isso daqui está tendendo a zero. Então, eu sei, quer dizer, eu já disse desde o começo, se eu não tenho isso, o limite que eu vou calcular vai dar zero, não tem jeito, porque isso tende a zero, isso tende a zero. Então, eu vou dividir por algo que faça isso deixar de tender a zero. Pelo que eu tenho aqui, se eu dividir por isso, esse cara daqui está fixo, não vai mais tender a zero. Então, na verdade, quando eu divido por isso, eu obtenho aqui C ponto vetorial C2 pontos mais
alguma coisa, que essa alguma coisa é o quê? É o 2 sobre HK, K menos H, vezes os outros termos. Os outros termos são, ó, esse mais esse mais esse vezes esse aqui. Então eu tenho K, H2, ó, aqui tem K, aqui tem K, aqui tem K, aqui tem H2. Então KH2 vezes C ponto, KH2 vezes epsilon, vezes, agora aqui eu tenho C ponto, mais K sobre 2, C2 pontos, mais K epsilon de K. Tá? Quer dizer, isso aqui são esses 3 com esse daqui. E sobram mais esses 2 com esse daqui, que são mais... Aqui, ó, eu tenho HK2 epsilon de K vezes C ponto mais H sobre 2 C2 pontos. Vamos dizer, isso aqui está tudo dentro do parêntesesão. A minha observação é que isso aqui tende a zero. Por quê? Olha só. Aqui eu tenho K corta com K, H corta com H. E sobra H sobre K menos H. Mas K menos H é maior que H. Então isso aqui está limitado. E o epsilon vai para zero. Então levou tudo para zero. Nesse de K, a mesma coisa. H corta com H, K corta com K. E o K é menor que K menos H. Então limitou e sobra o epsilon de K, que tende a zero. Isso tudo tende a zero. Isso aqui tende a zero. Assim, tem o produto vetorial aqui, e aqui, produto vetorial. Aliás, aqui, deixa eu ver, era esse vezes esse, e aqui aqui é menos, né? É menos? É menos, porque eu troquei a ordem aqui, né? Botei o epsilon na frente. Tá? Bom, mas moral da história, eu tenho isso mais uma coisa que tende a zero. Então, esse vetor aqui é um vetor o quê? Eu peguei o produto vetorial desses dois e então deu um cara normal aqui. Aí esse cara eu simplesmente multipliquei por um número. Então esse vetor é normal ao plano dado por esses 3. E o limite dele, quando H e K tendem a zero, é o produto vetorial desses dois, que é não nulo, porque eles são linearmente independentes. Então, significa primeiro, que realmente, se eu calculasse o plano passando por esses 3 vetores, olhando o limite dele, quando H e K tendem a zero, vai dar o plano passando por esse cara e dado por esses 2 vetores aqui. Mas, como esse vetor normal aqui tem limite, que é um vetor não nulo, significa, né, que esse vetor aqui, esse produto vetorial aqui, para H e K pequenos, não pode ser nulo. Porque, claro, se isso aqui fosse nulo para valores arbitrariamente pequenos de H e K, não poderia tender para uma coisa diferente de zero. Então, isso garante que para H e K suficientemente pequenos, esse produto vetorial é não nulo e, portanto, esses 3 pontos não são colineares. Que é uma coisa que eu afirmei desde o começo, mas agora estou provando que se o vetor velocidade e o vetor aceleração são linearmente independentes no ponto T, então, se eu pegar 2 pontos aqui próximos
de T, pelo menos uma à direita e outra à esquerda, eles não vão ser colineares. Bom, então, beleza, já fiz alguma coisa. Mas, bom, aqui não usei nada. Hã? Esse produto vetorial, esse valor no limite médio da curva voltado. Não, esse produto vetorial, ele é o vetor normal ao plano da curva. Quer dizer, eu estou dizendo o seguinte, que a curva, uma curva, mesmo não sendo plana, se ela tiver num determinado ponto velocidade e aceleração linearmente independentes, existe naquele ponto o plano da curva. É o plano mais próximo da curva, uma espécie de plano tangente à curva. E esse plano é dado pelo vetor posição, que é o ponto da curva, e o vetor velocidade e o vetor aceleração. Eles determinam o plano da curva. Esse plano tem até nome, é o plano osculador. O osculador vem de ósculo, que é beijo, né? Mas, na verdade, o osculador aqui vem para dar a esperança da seguinte coisa. Aquele exercício que eu deixei, de que nós poderíamos pegar esse ponto, esse só no plano, e pegar esses 3 pontos, pegar o círculo que passa por eles, e olhar o limite desse círculo, pode ser feito no espaço também. Porque esses 3 pontos são 3 pontos não colineares no espaço. Então você pode passar um círculo por eles, eles estão num plano, você passa o círculo desse plano, e olhar o limite desse círculo quando esses dois caem. Esse limite desse círculo, como esse círculo está no plano determinado por esses 3 pontos, ele vai cair no plano osculador. E esse círculo, que eu até não falei antes, mas é o círculo osculador. Aí é mais claro o nome círculo osculador, porque é o círculo que beija a curva. Né? Ok? Então aqui, exercício, ou pelo menos um desafio, mostre que tem... Vamos dizer, faça aquele exercício, faça agora nesses termos. Procure fazer, para esses 3 pontos, determinar o círculo que passa por esses 3 pontos, determine o centro desse círculo, veja o limite do centro desse círculo quando H e K tendem a 0, e olhe para o... Então você pega esse limite, pega a distância dele ao vetor posição, chama isso de raio, é o raio do círculo, é o raio de curvatura, pega o inverso desse raio de curvatura, né? E se Deus quiser, ele vai dar a norma da aceleração normal dividido pelo quadrado da velocidade, né? Que foi a curvatura que a gente achou no começo. Aqui vai... Agora começa a gente a se colocar a questão que é a seguinte, ó, você tem a curva, você pode dizer assim, o que faz uma curva, vamos dizer, deixar de ser constante? Bom, velocidade não nula. O que faz uma curva deixar de ser reta? Aceleração normal não nula. O que vai fazer uma curva deixar de ser plana? Mas tem que ter a ver com a terceira derivada, de alguma maneira, né? Deve ter alguma coisa a ver com a terceira derivada. Será que a gente consegue mostrar que... imagina o seguinte, né? Vou colocar questões assim, ó. Primeira coisa é observar que se a velocidade se anular, tudo pode acontecer. Como a gente já viu no começo desse mini curso, né? Você pode, se a velocidade, você pode vir assim, se você puder parar aqui,
você pode sair assim. Então, se a velocidade pode se anular, até bico a curva pode ter. Então, vamos dizer, velocidade não nula é um requisito essencial. Então, poderíamos colocar a questão assim: suponha que C ponto é diferente de zero. Isso vai ser o primeiro requisito, né? Agora, suponha que o vetor aceleração e o vetor velocidade são linearmente dependentes, o que significará que o vetor aceleração é múltiplo do vetor velocidade. Então, primeira questão, se C dois pontos igual a, sei lá, alfa C ponto. Então, o que a gente espera? Só tem aceleração na direção da velocidade. Ela não deve mudar, então a curva deve ser reta, né? Isso aqui deve implicar reta, quer dizer, reta, movimento retilíneo. Não precisa ser uma reta inteira, você pode até, sei lá, andar um pouco na reta, mas isso deve ser verdade. Segunda coisa seria o seguinte: agora imagina que C ponto e C dois pontos, quer dizer, agora imagina o seguinte, que C ponto e C dois pontos são linearmente independentes. Imagina que a terceira derivada, a primeira derivada, a segunda e a terceira são linearmente dependentes, ou seja, a terceira derivada é a combinação linear da primeira e da segunda. Ora, a primeira e a segunda estão dando o plano da curva. Se a terceira continua nesse plano, ela não está puxando a curva para fora do plano. Então é provável que a curva continue sempre no mesmo plano. Então, se C três pontos igual a alfa C ponto mais beta C dois pontos, isso deve implicar curva plana. Isso seria, vamos dizer, um primeiro passo para a gente dizer, bom, então agora vamos olhar quando a terceira derivada realmente é linearmente, quer dizer, a primeira, a segunda e a terceira são linearmente independentes, e aí a gente vai, vamos dizer, buscar o que na terceira derivada está realmente tirando a curva desse plano. Provavelmente vai ser a componente normal a esse plano. Então, sei lá, a gente podia fazer um aquecimento. Vamos, sei lá, deixar esse aqui deve ser mais fácil. Vamos deixar como um exercício. Se for o caso, a gente volta. Vamos tentar esboçar pelo menos essa situação aqui. Vamos imaginar assim. C ponto. C dois pontos, C dois pontos, LI, e C três pontos igual a alfa C ponto mais beta C dois pontos. E, quer dizer, isso aqui significa que, se eles são linearmente independentes, significa que tem o plano da curva. E agora esse cara daqui está no plano da curva. Isso aqui, vamos dizer, para todo T, né? A questão é, será que ser uma curva plana?
Se ela for uma curva, vou pensar assim, ó. Quem é o vetor normal ao plano da curva? É o produto vetorial desses dois caras. Então, a ideia para pensar seria talvez que esse vetor normal não pode mudar. Eu poderia olhar, né, para produto vetorial de C ponto por C dois pontos. Se ele não mudar, a derivada dele tem que ser zero. Mas tem um detalhe, né? É que, em princípio, esse cara daqui, ele pode... O tamanho dele pode mudar. É uma coisa que vai nos atrapalhar um pouco, né? Vamos fazer uma hipótese adicional. Depois a gente vê como... A gente sabe que como esses dois caras são linearmente independentes, a velocidade é não nula, então eu posso sempre reparametrizar por comprimento de arco. Então eu vou supor que está parametrizado por comprimento de arco. Depois eu vejo se, no caso que não está, se vai funcionar. Então, vamos fazer, suponhamos, C ponto... Isso é equivalente a estar parametrizado por comprimento de arco. Quer dizer, eu reparametrizei, então vetor velocidade sempre igual a 1. Se o vetor velocidade é sempre igual a 1, se eu descrever aqui está a origem, aqui está o C ponto de T, o tamanho dele, esse tamanho daqui é 1. Ele está no círculo de raio 1. O C dois pontos é o vetor velocidade do C ponto. Então, o C dois pontos é perpendicular a ele. Tá? Eu vou fazer o seguinte, quando o C ponto é nulo, então o vetor aceleração é a aceleração normal. Quer dizer, nessas condições tem esse detalhe, ó, porque o vetor velocidade está assim e o vetor aceleração é normal a aceleração, a velocidade. Então a aceleração já é a aceleração normal. A curvatura, né? Então, ó, C dois pontos é igual a aceleração normal. E a curvatura, né? Vamos pegar a curvatura escalar, né? Sem ser o vetor de curvatura, que vai ser a aceleração normal sobre o quadrado da velocidade. A velocidade aqui é 1. Então a curvatura vai ser a norma do C dois pontos. Então, em vez de eu olhar para esse cara daqui, esse cara é unitário. Esse aqui se tornará unitário se eu dividir pela curvatura. Então, agora esse é um produto vetorial de dois vetores unitários e ortogonais, então esse é um vetor unitário. Tem a norma constante. Então, a única coisa que poderia mudar seria a direção. Se esse cara não mudar, né, se eu calcular a derivada dele, ele não mudar, tá beleza. Porque sem essa precaução, a derivada podia ser não nula, mas ainda podia ser um múltiplo dele, alguma coisa que me incomodasse um pouco. Então, fazer essa conta assim. Então, vamos definir N de T é igual a 1 sobre a curvatura em T, C ponto de T vetorial C dois pontos de T. E vamos tentar calcular a derivada desse cara. N ponto de T. Tá? Meu objetivo agora é tentar mostrar que esse cara é nulo. Então, N ponto de T vai dar um certo trabalho, né? Vai ter aqui 1 sobre K de T. Aí aqui eu vou ter derivada desse vezes esse dá zero, né? C dois pontos, vetorial C dois pontos dá zero. E aqui C ponto, vetorial... Vou tirar o T para diminuir minha
Tá, estou usando aqui que produto se deriva como produto. Então, derivada desse vezes esse, mais esse vezes a derivada desse. C2 pontos vetorial C2 pontos, zero. Então, é 1 sobre capa, esse daqui. Agora, mais a derivada desse vezes esse bicho daqui, né? A derivada de capa, isso aqui vai ser menos capa ponto sobre capa ao quadrado, C ponto, vetorial, C2 pontos. Bom, mas esse cara, ó, é isso assim, né? A hipótese é que esse cara é a combinação linear desses dois. Então, o alfa C ponto com C ponto desaparece. Então, isso daqui vai ser igual a beta a beta sobre capa C ponto vetorial C2 pontos menos capa ponto sobre capa quadrado C ponto vetorial C2 pontos. Que é igual, bom, posso escrever assim, né? Capa beta menos capa ponto, capa ao quadrado. O capa é não nulo, porque esses dois caras são linearmente independentes. E o capa, nesse caso, é a norma desse daqui. Esse aqui, C ponto, vetorial, C2 pontos. Eu não sei quem é esse cara, mas eu digo para vocês uma coisa, isso aqui é zero. Tem que ser, né? Porque eu quero que a derivada dê zero. Esse daqui não é, esse aqui tem que ser. Mas por que que é? Porque o N é unitário. Então o N está aqui. Numa esfera. Então o N ponto é ortogonal a N. Mas o que eu estou vendo aqui é que o N ponto é um múltiplo de N. Esse cara daqui só pode ser ortogonal a esse se isso aqui for zero. Mais N ponto escalar N igual a zero. Tá? Por quê? Porque, vamos dizer, a gente sabe que N escalar N é sempre igual a 1. Então, quando eu derivar, derivada disso vai dar 2 vezes N escalar N ponto igual a zero. Então, N escalar N ponto tem que dar zero. Como o meu N ponto deu uma coisa vezes N, essa coisa tem que ser zero. Então, tem que ser zero. Tá? Então, moral da história, esse N é constante, porque a derivada dele é zero. Vale para vetores também, porque vale em cada coordenada. Então, se a derivada dele é zero, ele é constante. Então, esse cara que é o vetor normal ao plano da curva é constante. Acho que, bom, está na mão, sei lá, se eu fosse físico eu diria, provei, mas vamos fazer o detalhe final, vamos ver se está certo mesmo. Né? Detalhe final é que isso daqui é igual a um certo N0 constante. Então vamos fazer assim, pega um T0, vamos fazer C de T menos C de T0, escalar N0, não é? Porque estou pegando a curva, aí tem um ponto C de T0, aqui está um ponto C de T,
Aqui tem um vetor n0, não está no plano da curva, está meio assim, né? Se essa curva está toda no mesmo plano, esse vetor aqui é um vetor do plano, tem que ser perpendicular a esse. Então, sei lá, vamos ver se esse negócio, se esse produto escalar dá realmente zero. Né? Sei lá, vamos derivar isso aqui. Então, isso aqui vai dar C ponto de T escalar N0, porque esse aqui é constante, esse aqui é constante. Bom, mas C ponto de T, isso aqui é o produto vetorial de C ponto de T por alguém, então perpendicular a C ponto de T, o produto escalar por C ponto de T é igual a zero. Então, isso aqui realmente é igual a zero e a curva é uma curva plana. Bom, detalhe final. Eu fiz isso com a hipótese de que a curva seja parametrizada por comprimento de arco. E se não for? Agora seria pela norma do produto vetorial de C ponto, C2 pontos, que deve haver mesmo, não? Só porque, sei lá, a derivada talvez... poderia, talvez, né? É que a princípio você não usou o capítulo de canal do será que funcionaria? Vamos ver. Se eu fizesse vamos tentar esse caminho aqui, vamos ver se funciona bem. Tem coisas aqui que eu usei. Porque o que você usou para dizer que ele tem mais zero é que o vetor zero não é independente. Vamos ver. Vamos ver se eu simplesmente fizer chamar isso aqui C ponto 1 sobre, sei lá, gama de T, onde gama de T é igual a norma de C ponto vetorial C2 pontos. Será que funciona? N ponto de T é igual a 1 sobre gama C ponto vetorial C3 pontos. Aqui mesma coisa, né? Estou fazendo esse vezes a derivada desse. Aqui C2 pontos com C2 pontos dá zero e C ponto vetorial C3 pontos. E menos gama ponto sobre gama quadrado. Eu posso derivar esse gama pelo seguinte, né? Como a hipótese é que esses dois caras são linearmente independentes, essa norma aqui não se anula, porque eu tenho problema de derivar a norma no ponto em que ela se anula. Então essa norma aqui não se anula, então esse gama eu posso derivar. E aqui eu teria esse daqui, C ponto vetorial C2 pontos. Eu acho que parece que funciona, né? Porque aqui também esse N que eu estou colocando aqui é unitário. Então ele quer dizer, aqui quer dizer, continuando aqui, isso aqui é igual a, botando aqui beta, quer dizer, isso aqui é beta gama menos gama ponto sobre gama 2 C ponto vetorial C2 pontos. Já substituí aqui, alfa C ponto aqui, não deu nada, beta C2 pontos, passei o beta sobre gama para cá, multipliquei por gama em cima e embaixo, teve o mesmo denominador, ficou isso daqui. Que é igual, né, isso é igual a um certo lambda N. Mais norma de N igual a 1, implica que N ponto escalar N igual a zero, e isso implica que lambda
igual a zero. Acho que funciona. Se não tiver feito nenhuma grande besteira aqui nesse momento assim, por leviandade, por vontade que dê certo, parece que deu certo, né? A hipótese de ser por comprimento de arco, acho que pode ser dispensada aqui. Tá? Então, bom, moral da história, de qualquer maneira, então, mesmo sem ser parametrizada por comprimento de arco, se você tiver velocidade e aceleração linearmente independentes, então em cada ponto tem o plano da curva. Se a terceira derivada for combinação linear da velocidade e da aceleração, então a curva é plana. Então agora, o próximo passo vai ser pensar, bom, essa componente para fora do plano, que essencialmente você pode pensar assim, né, alguma coisa que tem a ver com o produto, vamos dizer, se o produto vetorial desse por esse e por esse for não nulo, então realmente a curva pode deixar de ser plana e ter alguma coisa que meça o quanto ela deixa de ser plana. Tem um nome isso, alguma coisa assim que é o correspondente nesse caso da curvatura, é chamada torção. Porque num primeiro momento talvez a gente não se dê conta, mas se a curva está curvando, ela ainda pode ser plana. Então, para ela deixar de ser plana, ela tem que curvar e torcer. Como se você tivesse assim um negócio assim, que você fizesse isso para ela sair do plano, para não ficar num plano só. Então, acho que o nosso próximo passo é isso assim. Eu anunciei leis de Newton, eu estou adiando as leis de Newton porque eu combinei com o Fábio que ele vai falar no assunto. Eu até cheguei a pensar nele vir na terça, mas não dava, por isso que eu botei essa aula extra. Então, vamos encerrar hoje aqui. Então, terça não temos aula. Te emenda. Ih, ele está salvando a gravação. Bom, não faz mal, vamos confiar nesse daqui. É um bom exemplo, um exemplo para se divertir um pouco assim. Por exemplo, é a hélice. A hélice é uma boa curva que não é plana. Um exemplo assim, com curvatura constante, mas que não é. Por exemplo, uma questão que você podia pensar, bom, se a curva tem curvatura constante, será que ela é um círculo? Dá para ver que se ela for uma curva no espaço, né, a hélice é uma curva assim, né? Você bota uma curva R cosseno T, R seno T, e pode botar um outro parâmetro aqui, sei lá, lambda T ou AT. Porque aí você tem aqui no plano XY, você tem a projeção aqui é um círculo, só que na medida que você está andando, você está subindo, e quanto maior esse A, mais rápido você sobe. E aqui é interessante você olhar a relação, a torção a gente ainda não tem, mas depois é um caso interessante de olhar a relação entre curvatura e a torção, e como é que muda quando você aumenta o R, quando você aumenta o A, quando você varia R, varia A. É um exemplo interessante. Deixa eu ver o que mais assim. Em termos de curvatura, sei lá, pode pensar na elipse. Nem sempre as contas vão ser muito boas, mas em princípio, né, se você pensar numa elipse, alguma coisa assim, A cosseno T, B seno T, então isso aqui é X, isso é Y, então você tem X2 sobre A2 mais Y2 sobre B2 igual a 1. Supõe que A é maior que B,
Se essa figura está certa, aqui a curvatura deve ser maior e aqui a curvatura deve ser menor. Você deve fazer, se você fizer t variar de 0 a π sobre 2, você deve ver a curvatura diminuindo. Talvez, vamos dizer, essas contas, faz a conta aí para ver se dá alguma coisa boa ou não, mas pelo menos provar que vai diminuindo. Tem uns exercíciozinhos assim, no texto, em testes antigos, que dá para fazer e ver alguma coisa. É suficiente? Sim, não sei. Ou pega exemplo, pô, inventa a curva e calcula. Mas...